Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, primeiramente, agradecer o convite aqui da CEFIM. Uma honra estar aqui. Nunca fiz uma palestra para municípios. É a primeira vez que nós estamos tendo essa oportunidade de fazer uma palestra para representantes dos diversos municípios, aqui efetivamente muito vinculados ao Estado de São Paulo. Mas, como eu disse, enquanto o pessoal atualiza ali a minha apresentação, me apresentando rapidamente, eu sou Álvaro Bahia, da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, sou auditor fiscal da Cefaz Bahia e torcedor do Bahia. Então, é muito Bahia, realmente. No meu nome, né, a gente representa efetivamente o Estado da Bahia, né? E vou começar a nossa palestra assim, fazendo um comparativo. Se eu contasse para vocês que eu estou aqui por causa de uma teoria econômica que foi divulgada no primeiro 50 anos do século XX em relação a processos de inovação. E é por isso que nós estamos aqui e a gente vai demonstrar como esse referencial teórico se encaixa aqui nesse processo de nossa fala. Eu sou de chão de fábrica, eu sou coordenador nacional dos documentos de mercadorias, e a nossa palestra, a nossa apresentação, vai ser muito com enfoque operacional e vai se basear muito no que Alberto já falou e algumas falas também aí do colega Robson, né? Vamos lá. Então, o que nós estamos passando nesse momento, pessoal, é que os teóricos denominam de destruição criativa. Tá? O conceito de destruição criativa surgiu a partir de uma teoria ele é formado em direito, mas, na verdade, ele divulgava pensamentos econômicos, que é o Joseph Schumpeter, eu acho que a pronúncia é essa, é um nome alemão. Ele divulgava pensamentos econômicos e a teoria que o Schumpeter definiu foi trazer para o âmbito da economia, naquela época, esse conceito, primeiro, de destruição criativa, e segundo, de mostrar que a inovação é a principal mola de desenvolvimento da sociedade. É uma teoria econômica social. E quando nós falamos aqui, pessoal, em inovação, nós não estamos falando só em inovação tecnológica. Uma inovação pode ser uma simples rearrumação de um layout de uma plantação, de uma planta industrial, e você vai trazer uma inovação daquele processo. Pode ser uma nova regulamentação de reforma tributária, que traz uma disrupção em relação aos conceitos atualmente vigentes do modelo atual, e pode ser, efetivamente, um processo que envolve tecnologia, esses todos vocês conhecem. Tá? Mas a destruição criativa provoca o quê? Primeiro, eles provocam o colapso de antigas indústrias e modelos de negócios. Evidentemente, um novo processo de inovação pode vir a trazer isso. Eles criam novos produtos e serviços que substituem os antigos. Geralmente nascem da inquietude do empreendedor da iniciativa privada. E, a partir daqui, eu vou começar a puxar um gancho para o que está acontecendo conosco. Quem desenhou os conceitos da atual proposta de reforma tributária não fomos nós. Não fomos nós das administrações tributárias estaduais, municipais e federal. Isso veio da inquietude da iniciativa privada, muito representada pelo conceito do CECIF, do Conselho de Cidadania Fiscal, e essa inquietude levou, vamos dizer assim, ao desenho de uma série de aspectos que hoje, efetivamente, se reverberam na legislação em discussão. Então, se dependesse de nós, das administrações tributárias dos estados, municípios e governo federal, nós estaríamos ainda ancorados nesse arcaico modelo de tributação complexo, chamado de manicômio tributário, que ainda existe
em nossas realidades. Mas, a partir dessa teoria, como eu falei, de início do século XX ainda, vocês já observam como isso vem se enquadrando, e vou chegar em por que eu estou aqui. Foi escrito pelo Schumpeter que esse tipo de destruição criativa e inovações estabelecem novas relações entre os agentes, introduzindo novas combinações produtivas. Parece que foi escrito para o nosso comitê gestor, Robson, né? E a nossa relação estados e municípios. Se a gente não tivesse essa inovação trazida pela inquietude da sociedade, pela publicação de uma legislação que inova os nossos processos de administração tributária, nós não teríamos essa necessidade de novas combinações produtivas para que possamos efetivamente implementar a reforma tributária. E é por isso que eu estou aqui, junto com vocês dos municípios, discutindo reforma tributária, discutindo principalmente IBS, como bem foi reportado aqui pelo colega Alberto, né, na sua fala anterior. E tudo isso leva a um avanço econômico que efetivamente impulsiona a sociedade. Então, eu fiz só essa rápida abertura para vocês entenderem o que está acontecendo conosco dentro de uma visão econômica, social e de processos de inovação que são inexoráveis e alcançam a todas as pessoas, empresas, entes, de forma bem avassaladora. A teoria de Schumpeter, ele fala das diversas ondas de inovação, começando desde a primeira onda na parte de energia, de aço, têxteis, reforma industrial, vapor, aço, e aí a gente vem puxando isso até ali, até 2020, falando ainda de redes sociais. Nós já avançamos aqui para a inteligência artificial, que é o tema do momento, e que também vem provocando toda essa destruição criativa nos processos que envolve o trabalho a partir do apoio da inteligência artificial. Mas eu usei isso aqui apenas como gancho, né, para que a gente possa entrar nas nossas ondas. A primeira onda que nós tivemos foi exatamente, isso começou em torno de 2005 e 2006, no âmbito das administrações tributárias, foi a onda da implementação da nota fiscal eletrônica de mercadorias. Foi um grande desafio à época, e por incrível que pareça, gente, esse é um slide, Robson, lá de 2008, você conhece, eu já era coordenador da implantação desses sistemas, Robson trabalhava conosco, mais uma equipe grande do SERPRO e da Receita, construindo esse novo mundo. E a visão que a nossa sociedade tinha da gente era isso aqui. Isso aqui é fato, gente. Isso aqui é uma foto de um posto de fiscalização de mercadoria de uma determinada Secretaria de Fazenda, que eu não vou, evidentemente, citar qual era. E quando a gente lançou esse conceito da nota fiscal eletrônica, as empresas olharam para a gente e disseram, espera aí, eu enxergo vocês assim, e vocês se enxergam na Enterprise. É mais ou menos o desafio que nós, nesta próxima onda, por isso que eu fiz toda essa conexão da primeira onda, e aí a gente veio com o desenvolvimento do SPED, com o desenvolvimento e fortalecimento da nota fiscal de serviços eletrônicas, mas agora a gente tem uma destruição criativa que é ainda mais abrupta, tá? E isso vai trazer consequências. Vamos lá. Esse também é um slide antigo meu, né, Robson? Quando a gente apresentava a nota fiscal eletrônica, 2007, 2006, para as empresas, não sei quem assistiu Matrix. Matrix, nessa cena, o personagem aqui de Keanu Reeves está tendo a opção de deixar de acreditar num mundo que não existe mais, porque ele realmente não existe, e conhecer a realidade futura dele, de um mundo que se assemelha ao processo que a gente está passando. Assim que for aprovada a legislação nas casas legislativas, nós deixaremos de ter o mundo do ICMS e do ISS, só para falar aqui no nosso mundinho do comitê gestor, e passaremos a ter o mundo do IBS,
que traz toda essa nova realidade a que nos impõe. A nossa proposta aqui, nos próximos slides, é procurar desvendar um pouco do que realmente será o nosso mundo, ok? Vamos lá. Esse slide é interessante, porque a gente compara ao que hoje todos nós conhecemos, de fato, em relação ao iceberg. O fato é que nós conhecemos apenas 10% do que precisamos conhecer para implementar a reforma tributária. Tá? Conhecemos hoje, já publicado em discussão, os PLPs, a própria emenda constitucional, 132, os PLPs 68 e 108, e as suas, vamos dizer assim, diretrizes macro, em relação à não cumulatividade, tributação no destino, base ampla, split payments, declaração assistida. Isso todos nós aqui, que somos da área, já tivemos acesso a um artigo, a um texto, ou à própria legislação. Mas essa figura aqui que a gente quer mostrar é que o problema está abaixo da linha do iceberg. 90% são aspectos de como implementar esta reforma, que nós chamamos de aspecto do modelo operacional em discussão. Por que em discussão? Porque, de fato, nós não temos certeza, como o Robson até falou, ainda não temos certeza absoluta de nada, estamos discutindo e buscando a melhor combinação de processos, usos de tecnologia, novos procedimentos, para que a gente possa, efetivamente, se adequar às proposições trazidas pela reforma. E aqui embaixo, pessoal, vou procurar mostrar rapidamente para vocês sobre o modelo operacional. O que é importante no modelo operacional? A grande pergunta é como as administrações tributárias dos estados e municípios, isso agora não é uma opção, nós estamos unidos, somos sócios, não existe mais a fala do estado nem a fala do município, existe a fala dos dois entes aqui, de forma integrada, evidentemente, com a Receita Federal do Brasil, nos aspectos de interseção e nos aspectos que envolvem a CBS, como nós implementaremos processos e sistemas que darão suporte à reforma tributária, em alinhamento com os nossos respectivos legados. Então, nós, quando estamos desenhando um processo operacional do comitê, eu tenho que me preocupar, e toda a equipe que está trabalhando nisso, como será essa integração, porque todos os entes aqui têm seus legados. E como nós temos que integrar este mundo novo com este mundo que a gente ainda vai ter um período de transição bem abrangente. Split Payment. Como será construída a integração dos processos de arrecadação e apuração com os prestadores de serviços de pagamento e as infraestruturas da indústria financeira? Também são aspectos, estava na fala do colega Alberto, na fala do colega Robson, e isso é um ponto realmente muito estratégico a ser considerado. Relacionamento entre os entes. Como será a nova realidade de relacionamento entre os três entes das administrações tributárias, especialmente o nosso caso, né, em relação aos municípios, no que se refere a essa nossa sociedade que foi estabelecida e acobertada pelo conceito do comitê gestor. E também, como vamos colocar este comitê gestor para funcionar. De fato, existe já um arcabouço jurídico, mas, como eu falei, a nossa equipe do INCAT, que trabalha já com muitos colegas de outros municípios, trabalham com essa visão voltada para o como fazer isto funcionar. Não entramos em discussões de aspectos políticos, mas sim em discussões que envolvem os aspectos operacionais. Vamos em frente. Deu um... Aqui. Bom, prazos. Prazos será um grande problema. Esses prazos, eles são inexequíveis, sob o ponto de vista técnico.
Aqui a gente fez só um rápido quadro, não vou me alongar em relação a isso, mas nós já estamos ali, na verdade, no final de 2024, começando de 2025, e ainda temos questões estratégicas em discussão nas casas legislativas, que, após a aprovação, têm que ser internalizadas nos 3 entes da esfera de governo da administração tributária para uma melhor discussão, e isso a gente entende que impacta, provavelmente, todos os processos futuros envolvendo a implementação, já que, sob o olhar técnico, Alberto, voltando a frisar, né, a gente acha 2026 como já um prazo inexequível, onde os compromissos definidos estão muito comprometidos em decorrência do cronograma vigente posto. Bom, e aí, sobre a ótica operacional, nós definimos algumas premissas estratégicas, principalmente em relação ao IBS, para se adequar a este novo processo, considerando a exiguidade do prazo e do desafio posto. Então, a primeira grande visão que nós tivemos vamos buscar implementar a reforma tributária, trazendo o menor impacto possível para as empresas, se é que isso é possível, o menor impacto possível para os sistemas dos fiscos. Aqui, como eu volto a frisar, nossa preocupação sempre com os municipais e estaduais. Num tempo de implementação da versão 0, ainda em 2025, que também é um desafio muito pouco provável de ser atingido, mas principalmente considerando a autonomia e a independência para estados e municípios, a partir de construção de soluções que funcionem independente de uma infraestrutura ou fornecedor. Então, sempre que nós trabalhamos no desenvolvimento de uma infraestrutura de sistemas, a gente considera algumas premissas a serem consideradas. Bom, para isso, nós definimos uma estratégia de implementação. Tá? Sempre volto a frisar, considerando a exiguidade do prazo e o contexto posto. Então, para isso, nós pensamos em 3 visões estratégicas de implementação. Tá? Uma de curto prazo, entre 2025 e 2029, que a gente está chamando de fazer acontecer. Outra, ainda explicando, isso é provocado pela exiguidade do prazo, que nos impõe essa necessidade de buscarmos utilizar as infraestruturas ainda vigentes e preservar os investimentos feitos por municípios e estados, isso é muito estratégico, de forma que a gente possa conseguir implementar os processos de suporte mínimo definidos pela reforma tributária. Outra, de médio prazo, que nós pensamos em definir um prazo entre 2030 e 2032, que nós chamamos de evolução da curva de aprendizado, e uma outra de longo prazo, a partir de 2033, com a extinção do ICMS e ISS e continuidade da federação, da transição federativa, o que chamamos de modelo ideal. Importante registrar e definir essas divisas, porque assim, a gente tem uma lei aprovada nas casas legislativas que diz que estados e municípios deverão utilizar um documento fiscal único para ser implementado num período mais exíguo possível. Isso é uma lei que é completamente incompatível com os conceitos trazidos pela reforma tributária, já que a gente não conseguiria fazer uma transformação radical nas infraestruturas de autorização de documentos para um novo processo com a utilização de um único documento fiscal que abarcasse todas essas operações. Achamos isso bem factível de ser realizado a partir de 2033, a partir do momento que a gente consiga, primeiro, cumprir esses desafios. Por isso, essas estratégias segmentadas com objetivos em 3 fases. Vamos lá. E a transição, né? Estamos falando aqui da coexistência em longo período de ambientes paralelos de transição. Então, nós temos que desenhar um modelo que permita a coexistência de processos paralelos entre o ICMS, o ISS e o IBS, em ambiente de transição que proporcione um nível de maturidade e conforto para
que possamos ultrapassar aquelas próximas etapas. Esse período de transição, nós consideramos ele bastante longo, mas, enfim, foi o que foi negociado no âmbito de uma discussão democrática envolvendo as nossas casas legislativas. E aí vamos entrar agora no coração aqui de nossa fala, né? Feito essas considerações todas, o que é que a gente chama e o que integra o modelo operacional? Nós fizemos esse quadro aqui, onde nós definimos o que delimitamos em relação ao conceito de modelo operacional. O primeiro processo, que envolve a emissão dos documentos fiscais, sejam documentos fiscais de mercadoria, sejam documentos fiscais de serviços, nós precisamos alterá-los e adequá-los às regras para a inserção dos lançamentos que envolvem o IBS e a CBS. E esse, além das declarações, também foi citada aqui a DESIF, de forma que a gente possa preparar essa infraestrutura básica que vai dar sustentabilidade à reforma. Mas isso é um pequeno processo. Como eu estava comentando com o Robson e Alberto, documento fiscal eletrônico, dentro de um processo que está posto para a reforma tributária, representa 5%, 10% do esforço. Atrás do documento vem toda uma outra infraestrutura para poder viabilizar os processos definidos pela legislação da reforma tributária. Aqui, uma novidade importante é que eles passam a ter caráter declaratório, diferente dos documentos fiscais anteriores à reforma, constituindo confissão de dívida. Isto é uma inovação sutil para quem lê, mas, na prática, se transforma em um requisito muito importante, onde uma simples emissão de um documento já se considera confissão de dívida. Depois, nós temos que fazer com que todos esses documentos autorizados hoje, sejam nos ambientes dos estados, sejam nos ambientes dos municípios, sejam transportados para uma base única, que represente a infraestrutura de utilização pela Receita Federal e outra por parte do Comitê Gestor, representando a infraestrutura de consumo do IBS em relação a estados e municípios. Uma vez que esses documentos estejam em um local, a gente vai poder utilizar o processamento para fazer a apuração, que na legislação já define que ela será feita de forma assistida, onde o fisco apresentará, considerando a simplificação da legislação trazida pelo IBS, as informações para subsidiar a efetiva declaração corrigida ou aprovada de forma tácita pelo contribuinte. Tá? Importante que já foi definido que ela é mensal, pode no futuro ter seu prazo reduzido, e ela também é consolidada por um único CNPJ, quando nós temos atuações de empresas que operam de forma interestados. Isso, por si só, já traz uma grande revolução e uma grande simplificação para os contribuintes que hoje têm que prestar obrigações acessórias em diversos estados, em diversos municípios, muitas vezes com legislações distintas, com processos distintos. Quem é da área contábil aqui sempre sente na pele isso que nós apresentamos aqui. Depois, a arrecadação. Estamos construindo um novo conceito de arrecadação, pessoal. Aqui, cada um de vocês dos municípios, basta a emissão de uma guia de pagamento, de um documento de arrecadação do estado ou do município. Uma vez isso pago, isso já se transforma em receita que pode ser já apropriada para o respectivo estado ou município e utilizado no seu orçamento na execução de seus processos operacionais. No conceito trazido pelo IBS, esse recurso não virá de forma imediata para cada estado, para cada município. Ele primeiro vai para o Comitê Gestor e um sistema de apuração do IBS, que tem características diferentes da apuração da CBS, já que a gente tem um elemento geográfico envolvido no processo. Nós precisamos não só definir o valor e o montante a ser pago pelo sujeito
passivo, no caso o contribuinte, mas principalmente o critério de distribuição para os sujeitos ativos envolvidos na operação do IBS, no caso o Estado e o município, em relação àquelas operações de final de cadeia. Vou mostrar isso de forma mais detalhada um pouco à frente. O split payment, também, que já foi apresentado aqui por Alberto e por Robson, não vou perder muito tempo, e a distribuição. Uma simples guia que era pago por seu contribuinte já caía em sua arrecadação, agora não. Além de passar por esses processos, nós ainda teremos uma avaliação e um ciclo de distribuição desse recurso em nossos cofres, né? Enfim, vou tentar aqui, num único slide, dar uma visão de como isso pode funcionar, simulando aqui um fluxo, né, tributário e financeiro. Eu vou descer aqui um pouquinho, para poder ficar aqui. O título da palestra é Desvendando os processos da reforma tributária, os modelos operacionais. Então, aqui simulando, pessoal, um fluxo tributário e financeiro, outra ruptura de paradigma. Se o crédito é financeiro, a simples emissão do documento não significa uma efetiva disponibilização do crédito para o contribuinte. E aí a gente tem que olhar agora não só o fluxo tributário, mas também o fluxo financeiro. Nesse exemplo, a gente está simulando uma venda aqui de uma empresa de São José do Rio Preto, para o estado da Bahia. Essa empresa B vai iniciar essa transação, e a gente fez esse quadro aqui para tentar demonstrar de forma bem lúdica como isso se processará ao longo da cadeia, considerando o que ocorrerá no ambiente dos contribuintes do IBS e no ambiente do comitê gestor. Então, partindo da hipótese que a empresa B está adquirindo mercadoria dessa indústria, no caso, desse produtor que fornece matéria-prima para essa mercadoria, num valor ali de R$ 3.600, considerando que o IBS é por fora, e considerando que a alíquota do Estado de São Paulo e do município de São José do Rio Preto seja de 20%, a gente centralizou aqui só no IBS para facilitar, nós teríamos ali o valor de R$ 600 referente ao IBS. Estou considerando aqui ano de 2033, quando a gente já está com 100% do IBS já rodando, para também facilitar e não tornar esse slide ainda mais complexo, né? O que ocorre? A indústria ela vai ter a opção, o pessoal falou em split payment, mas independente do split payment, o próprio adquirente, no caso ali a indústria, vai poder emitir um documento de arrecadação do IBS e da CBS, e ela já, para garantir o seu crédito, independente da tecnologia de split payment, fazer a arrecadação dos R$ 600 e pagar líquido ao fornecedor o valor de 3.000. Com isso, o comitê gestor, automaticamente, com o ingresso do recurso no cofre do comitê gestor, já apropria numa conta de meio de cadeia. Essa não é uma operação para consumidor final, esse é outro conceito importante, aquele valor de R$ 600 como um crédito que a empresa B tem em relação ao comitê, porque ela arrecadou aquele valor. Por isso que eu digo assim, independente de split payment, a reforma vai funcionar. O split payment é um tempero, que eu vou mostrar aqui. A gente já pensou no modelo que tem que ter. Robson sabe disso, a gente sempre trabalha com plano A, plano B. Plano A, plano B. Bom, vamos agora supor que essa indústria aqui de São José do Rio Preto faça uma venda ainda dentro do estado de São Paulo, para um distribuidor, uma empresa C, que necessariamente não precisa ser aqui, em São José do Rio Preto, poderia ser aqui do lado, em Barretos, tá? E com essa venda, o que é que ocorre? A empresa B está recebendo, considerando o mesmo conceito, a alíquota de 20%, imposto por fora, a empresa B vai receber
R$ 4.500, referente àquela venda. Tá? E aqui vem a mágica, que a gente vai chamar aqui, primeiro, a apuração do IBS e depois a aplicação do split payment inteligente. A gente tem agora 3 split payments, Robson, sua apresentação, isso muda toda hora. Tem o super inteligente, o inteligente e o simplificado. Né? E eu vou mostrar aqui como diferenciá-los. Tá? Por isso eu gosto de usar esses quadrinhos aqui mais lúdicos. Né? O que é que acontece? A mesma coisa aqui. Ó. Olha ali. Ela tem um saldo de 900 para pagar, ok? Mas o que é que acontece? Ela já tem um crédito ali de 600 que ela vai usar para, na hora do pagamento, ela só pagar a diferença, ok? Então, ela faz o pagamento ali da diferença de R$ 300. Isso aqui é que a gente chama de split payment, que pode ser na apuração da empresa B ou, quando implementarmos o super inteligente, ele vai olhar as contas no comitê gestor, já vê que ele tem direito a um crédito de R$ 600, o valor devido, e já disponibilizar para ele uma guia para pagar apenas de R$ 300. Isso vai trazer uma otimização, gente, gigantesca para o processo. Pode ser feito tanto de forma manual, com a emissão de uma guia de pagamento do IBS-CBS, ou pode usar o recurso do split payment. Seguindo o fluxo, a empresa C, ela adquiriu essa mercadoria que B lhe vendeu, e aí o que é que acontece? A mesma coisa, tá certo? Ela vai se creditar do valor dos 900 que ela efetivamente pagou, e ela aparece aqui embaixo, tá? Os 900, aí segue o mesmo fluxo. Quando ela for vender, aqui já mostra uma mudança de estado. E isso o comitê gestor, na sua apuração, gente, tem que estar acompanhando isso de contas de meio de cadeia. Isso não tem para a CBS, Robson. Não precisa e nem queira pensar que é problema. Então, ela vai fazer o mesmo processo ali. Eu vou correr, tá certo? A mesma coisa, você vê ali o split payment, ó. Ali pode ser pelo valor, pela apuração, ou seja, na apuração, recupera o crédito financeiro da cadeia anterior e gera e recolhe R$ 500, e efetivamente a gente resolve o problema da empresa aqui, já numa conta de meio de cadeia, que já migra do Estado de São Paulo, a gente zera a conta do Estado de São Paulo, e essa conta passa a ser de meio de cadeia, mas para o Estado da Bahia. Então, tudo isso é a inteligência do sistema de apuração, vai ter que acompanhar. E, por fim, para acelerar, quando a gente for fazer uma venda a consumidor final, essa varejista, ela vai vender essa mercadoria pelo valor total de R$ 10.800, e aqui eu já vou introduzir a vocês o conceito de split payment simplificado. A legislação define que nós poderemos aplicar um valor fixo que represente mais ou menos a arrecadação média daquele varejista, de forma que evite o efeito de suprimento de caixa durante o fluxo operacional. E ali, sendo, por hipótese, 4%, o que é que acontece? Na apuração, ele vai recuperar o crédito financeiro dele, os R$ 72 que já foi efetivamente retido na venda, está lá no comitê gestor, mais os 1.400 efetivamente em relação ao crédito, ele só precisa pagar 328 na apuração. E aí ele fecha esse ciclo. E aí, o que é que vocês pensam? Pô, legal, a Bahia vai receber R$ 1.800. Você está vendo ali o fluxo até o meio de cadeia. Só que não. Né? A gente tem o conceito da transição federativa. E aí eu vou correr aqui. O que a gente mostrou aqui, pessoal, exatamente, você vendo ali a aplicação na prática da não cumulatividade, acontecendo ao longo do fluxo, até chegar aquele recurso ali, que vai ser destinado para a Bahia. Mas de onde é que ele veio?
Então, ele veio dos saldos transferidos das contas de meio de cadeia, vocês acompanharam, do split payment simplificado e do recolhimento daquele varejista na venda ao consumidor final. E aí você fecha aqui o processo. E o sistema de apuração, Robson, tá? Mapeando tudo isso aqui. Tá? Mas aí só é uma parte da aventura, da jornada. Né? A legislação estabeleceu a questão da transição federativa, que Alberto explanou aqui de forma mais detalhada, onde ele disse que o IBS será por 3 pagamentos, 3 regramentos distintos. A receita média dos estados, tá? Aqui o ICMS menos a quarta parte do município, mais os fundos estaduais. Nós temos estados que têm fundos que serão considerados para isso. Seguro-receita de 5% e critério do destino. Na prática, pessoal, esse aqui demonstra que ficou muito legal, esse quadro. Na prática, o que acontece é isso aqui. Aqueles 1.800 da Bahia e todos os IBS de final de cadeia de todos os estados e municípios vão... A gente achava que já ia para ali. Só vai 9,5. O recurso vai para o comitê gestor. Todos os recursos de todos os estados na venda de final de cadeia vão para o comitê gestor e ele vai fazer a distribuição daquele valor, considerando o coeficiente de que cada estado e município irá elaborar. Na Bahia, a gente já fez nosso estudo, deu 3,74. Desenvolvemos uma aplicação que já faz essas análises. A gente aí usou ali como exemplo 4%. Aquilo ali, Alberto já tinha falado. Ou seja, a Bahia, ali, tem 4% da arrecadação do ICMS de todo o Brasil. O que a transição federativa vai garantir é a Bahia terá, por 50 anos, aquele garantido, a arrecadação que ele tem num determinado período definido aqui na transição. Na prática, é isso aqui. Ó. Alberto também falou sobre isso. Eu desenhei um gráfico. Receita média do ICMS, cota parte do ICMS e ISS. Entre 2019 e 2026, isso será lançado, todas essas apurações, no sistema, no SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, para que seja definido esse coeficiente. E é por isso que Alberto falou, vocês precisam ser mais eficazes na arrecadação até 2026, que isso dependerá do futuro de vocês até 50 anos à frente. Digamos que um determinado município perca 50% da arrecadação, uma catástrofe. Nesse período, você vai ficar com menos 50% da arrecadação nos próximos 50 anos. É um negócio... Enfim. E aí, ó, outro processo do comitê gestor. Quando chegar em 2026, o comitê gestor terá até o dia 31/8/2027 para divulgar esses coeficientes. Os municípios e estados terão até 30 dias para questionar estes coeficientes. Então, nós vamos ter que fazer, cada um de vocês, suas contas. E depois que a gente fizer esse questionamento, até 120 dias e antes de 2029, nós teremos que o comitê gestor vai analisar os recursos e divulgar aquele comitê gestor, aquele coeficiente que vai garantir a arrecadação de vocês. Então, não vacilem nesse período de 2019 a 2000. Então, tudo isso é um processo, gente, que roda no comitê gestor. Isso não tem nada a ver com processos de CBS e outras questões que são estratégicas para os estados e municípios. Vamos lá? Na prática, Alberto também tinha mostrado isso em gráfico, a gente fez uma visão mais gráfica, é isso que a gente está falando. Aquele fluxo de meio de cadeia, está ali no azul, no amarelo, 90% da arrecadação, considerando 2033. A gente pegou um ano ali, pá, e usou como exemplo, onde já não existe mais ICMS. Olha o trabalho do comitê, vai distribuir para 26 estados e Distrito Federal, mais 5.568 municípios. Não é brincadeira isso aqui, não. E
a questão da distribuição para o destino, 9,5% para o Estado, 9,5% para o município e 0,5% do seguro-receita para os estados que tiverem a maior perda em relação à tributação no destino. Essa tabela, a gente só usou ali a mesma coisa que Alberto apresentou, 2033, ela aí vai caindo, a receita média, no ano de 2034 já é 88, 43,70, e aí você vai efetivamente aumentando o critério do destino. A grosso modo, esse gráfico representa isso. Você tem ali, verde, IBS no destino, que vai crescendo. Você tem um azul, transição federativa, que vai diminuindo até 2078, e você tem a aplicação do seguro-receita até 2097. Okay. Não é brinquedo, não. É uma mega transição. A CERT publicou essa tabela, ou seja, a receita inicial do ente não é o que interessa. O que interessa é a receita base do ente federativo dentro do período de análise para distribuição. Ou seja, te mostro aqui, aqueles 1.800, como exemplo, do estado da Bahia, ele vai ser abatido do cashback geral, tá certo? E é o comitê gestor que vai fazer o cálculo para dizer qual é esse percentual do cashback geral que vai valer para todos os estados e municípios. Outra coisa, a alíquota de referência. Se o município utilizar uma alíquota de referência menor, problema do município. Aquela distribuição federativa vai ser pela alíquota de referência. Então, se o Estado, ele vai bancar se ele baixar a alíquota. Se ele cobrar mais, isso também será abatido, porque o seguro e a transição só será feita pela alíquota de transferência. Isso também tem uma grande diferença. Vou correr aqui. Essa é uma fórmula até chegar à receita do ente. Então, assim, a jornada como um todo, dentro do IBS, que passaremos até essa aqui, ó. No quadro 1, aqueles fatos geradores que a gente mostrou acontecendo, meio de cadeia, tal, até chegar ao consumidor final. A arrecadação, que pode ser por um documento ou por split payment. A apuração do IBS define o valor e quais são os entes beneficiados, e aí vem todo aquele cálculo que eles chamaram de período de determinação. Outra pérola. Período de determinação. Os períodos de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído serão definidos pelo comitê gestor, não podendo ser inferior a um dia, nem superior ao período de apuração. Então, a gente vai ter que definir quais são esses períodos. A receita relativa a cada período será distribuída aos entes em até 3 dias úteis. Pessoal, a gente simulou, a gente está achando que isso vai durar entre 5 e 7 dias, para a gente, depois de chegar naqueles 1.800, e chegar aquele valor líquido da receita, e chegar aqui para esse período. Todo mundo reclama do split payment para os contribuintes, mas ninguém reclama, né, Alberto? Desse processo, que o nosso fluxo de caixa também vai mudar para pior. Isso é fato. Está na hora de a gente também começar a gritar, né? Então, para resumir, pontos de atenção relevantes. A arrecadação do IBS ficará retida no comitê gestor até ver o recolhimento da operação para o consumidor final. Então, ele fica empossado. Você não segue a mercadoria, você segue os fluxos de débitos e créditos destacados nos documentos e nas declarações. Tá? Haverá um período de determinação da distribuição da arrecadação, mostramos ali, a ser definido. Se o Estado ou município estabelecer a alíquota inferior à alíquota de referência, a redução do imposto será suportada apenas pelo Estado e o município que fez essa redução, já que vocês viram que existe aquele ajuste para se chegar à alíquota de referência. E o inverso também, claro. O mesmo ocorre com o cashback específico. O cashback também
vai ser calculado aquele percentual fixo para todos, mas governadores e prefeitos podem estabelecer políticas distintas em relação ao cashback específico do município ou do Estado. Haverá alteração no fluxo de ingressos do Estado e do município. Isso é preocupante, né? Os novos registros contábeis da Receita vão demandar diversos ajustes nas demonstrações fiscais e contábeis. Isso você viu o pessoal falando aqui mais cedo sobre orçamento. Os registros, embora nasçam no comitê gestor, eles serão realizados nos estados e municípios. Então, vocês que representam a área financeira dos estados e municípios é que são responsáveis por esses lançamentos que surgiram de uma informação prestada pelo comitê gestor. Por isso que a gente tem que sempre recalcular e auditar o comitê gestor. Estados e municípios devem acompanhar todos os cálculos e contas processadas pelo comitê. Então, a gente tem que fazer o cara crachá de todos esses cálculos que envolvem os nossos estados e municípios. Tá? E, por fim, também surgiu essa preocupação. O comitê gestor, como vocês viram, é muito estratégico dos estados e municípios. E aí, a grande questão é, o que fazer para acelerar a operacionalização do comitê gestor até que este passe a ter a capacidade operacional efetiva? E aí surgiu o conceito do comitê gestor pré-operacional. E Alberto tinha falado desse evento, onde efetivamente ele foi constituído para que estados e municípios, com seu devido arcabouço, venham já a implementar processos que possam antecipar a implementação do comitê gestor. Tá? E, por fim, concluindo, pessoal, voltando àquela nossa teoria lá de Schumpeter, o comitê gestor representa uma grande inovação disruptiva no ambiente das administrações tributárias. Estabelece uma nova relação operacional entre os estados e municípios. Precisamos ser unidos, atuando de forma cooperativa para superarmos os grandes desafios trazidos por esta onda de inovação que agora atingiu a administração tributária, e vocês viram por que ela ocorre, é um fenômeno ciclo social e econômico, não está aqui por acaso, que introduz novas combinações produtivas, que somos nós aqui, estados e municípios, numa nova combinação, operado por esse ente chamado Comitê Gestor, e desafios nos ambientes das administrações tributárias. Era isso aí que a gente tinha que falar. Passei um pouquinho do tempo, mas agradeço aí a atenção.